Quer começar a praticar yoga de forma simples e eficiente? Está procurando um método completo que respeite o ritmo do seu corpo e ainda te ajude desde o início a desacelerar? Uma prática que possa ser feita todos os dias e te permita diminuir o estresse e ganhar energia? Então fica comigo até o final desse vídeo para sentir no próprio corpo o que você já sabe na teoria. Olá, eu sou o Carlos, tenho mais de 20 anos de experiência como professor de yoga, ajudando milhares de pessoas a começar a prática com segurança e de forma descomplicada. Se você busca uma rotina de exercícios respiratórios e corporais para saber como respirar fundo e desacelerar, está no lugar certo. Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Agora, vem comigo. Para iniciar a prática, sente-se confortavelmente com as pernas cruzadas e a coluna ereta. O mais importante nessa posição é que você de fato esteja confortável. Então, se precisar, pode usar uma almofada, um cobertor dobrado para dar mais estabilidade para o quadril. Se necessário, pode até mesmo se apoiar na parede, mantendo a coluna alinhada e o conforto. Estando confortável na posição sentado, feche os olhos e preste atenção na sua respiração. Faça-a bem profunda, suave e delicada. Sinta o tato do ar tocando as narinas e penetrando por elas. Conduza com a sua atenção o ar para dentro do corpo e dê atenção a toda a movimentação corporal que produz a respiração. Respirar é um ato muscular. O ar entra e sai do seu corpo pela ação de determinados músculos que produzem o movimento respiratório. Preste atenção nos 3 movimentos que integram o que chamamos de respiração completa. Ao inspirar, você deve dilatar o abdômen para frente. Segue a inspiração dilatando as costelas para os lados. Segue a inspiração elevando o alto do tórax. Retenha por alguns instantes o ar nos pulmões e depois solte o ar lentamente, descendo o peito, aproximando as costelas e, por fim, recolha o abdômen. Dê atenção a toda essa movimentação ampla e profunda. Dilate bem o abdômen, afaste as costelas para os lados, eleve o alto do tórax, coloque consciência nessa movimentação do corpo. É a movimentação que produz a amplitude da sua respiração. Não é o corpo que se mexe pela ação da respiração, mas a respiração que acontece pela movimentação do corpo. É necessário, portanto, desenvolver uma boa consciência corporal e respiratória para que você dê a máxima amplitude ao movimento, consiga criar um bom espaço interno para que os seus pulmões se dilatem e absorvam, assim, uma grande quantidade de ar, de oxigênio e principalmente de prana, de energia vital. A energia que vai nutrir o seu corpo e mantê-lo sempre em bom funcionamento. Mantenha a atenção nessa respiração, sempre ampla e profunda, consciente da ação dos músculos que produzem a amplitude respiratória. Dilate o abdômen, afaste as costelas para os lados e eleve o alto do tórax. Se necessário, para dar mais consciência ao movimento, você pode deixar as mãos apoiadas sobre o abdômen, sobre o peito, para sentir o movimento e, percebendo com o tato das mãos, poder dar ainda mais consciência e amplitude à movimentação. Essa respiração completa deve lhe acompanhar durante toda a nossa prática, inclusive em momentos que talvez o seu corpo esteja sendo bastante exigido e que aparentemente seja difícil manter uma respiração ampla. Principalmente nesses momentos, é necessário voltar a atenção para a respiração, levar a consciência a todo esse movimento amplo e profundo para que a sua respiração aconteça sempre plenamente.
Vamos manter a consciência respiratória e passar ao próximo momento da prática, em que vamos realizar compressões abdominais. Finalize a sua respiração e, de preferência, sem o auxílio das mãos, eleve-se do solo. Se usou uma almofada, um cobertor, pode colocá-lo de lado por enquanto. Em pé, afaste os seus pés mais ou menos à distância dos quadris, uns 2 palmos mais ou menos. Flexione suavemente os joelhos e apoie as mãos sobre as coxas. Nessa posição, você vai soltar todo o peso do tronco sobre os braços, mantendo os cotovelos estendidos. Pressione bem as mãos sobre as coxas. Esse encaixe dos braços e dos quadris vai facilitar bastante a sucção abdominal que vamos fazer nesse momento. Importante nesse momento que você esvazie completamente os pulmões e, com os pulmões vazios, crie uma sucção bem profunda do abdômen para dentro e para cima. Entenda que o que nós vamos fazer não é uma contração abdominal. A intenção não é deixar o abdômen rígido e firme, mas sim uma retração abdominal. O objetivo é sugar o abdômen para dentro e para cima. Então, nessa posição em que estamos, você vai esvaziar os pulmões e vai sugar o abdômen para dentro e para cima. Podendo ficar sem ar, mantenha a sucção. No momento em que precisar respirar, relaxe o abdômen, respire normalmente e depois, sem ar nos pulmões, repita o movimento. Sugue o abdômen bem para dentro e para cima. A intenção é criar uma concavidade bem profunda abaixo das costelas. O melhor movimento de sucção é aquele em que você consegue esconder o seu abdômen, o seu punho inteiro fechado lá embaixo das costelas. Então solta o ar, suga o abdômen bem para dentro e para cima, cria a concavidade e esconde a mão inteira lá embaixo. É essa profundidade que queremos. Naquela posição inicial, com as mãos apoiadas sobre as coxas, os braços pressionando as pernas, o tronco relaxado, fica muito mais fácil fazer esse movimento. Então vamos repeti-lo. Sempre sem ar, sugue o abdômen bem para dentro e para cima. Essa sucção vai fortalecer bastante a musculatura abdominal e ter um abdômen firme, ter um abdômen forte, vai tornar a sua prática muito mais fácil e o seu dia a dia muito mais estável. Um abdômen forte, reforçado, gera muito mais estabilidade em todos os momentos da sua vida. Além disso, toda essa movimentação vai ativar o sistema gastrointestinal, melhorando o funcionamento dos intestinos, gerando uma sensação de leveza, de prazer, de bem-estar. Então valorize bastante essas movimentações. Durante a execução, é normal sentir uma sensação intensa de calor, estamos ativando o corpo com essa movimentação. Mas, em seguida, pelo efeito gerado pela pressão dos nervos, a tendência é gerar um estado de muito bem-estar, um estado de relaxamento, de descontração do corpo. Então coloque bastante força, bastante intensidade na sucção nesse momento, para depois da execução sentir um estado de muito bem-estar, de relaxamento corporal. Faça uma última retenção vazia, sustente os pulmões vazios pelo maior tempo que puder, com o abdômen bem recolhido. E assim que precisar de ar, desfaça a sucção, respire profundamente, eleve o tronco e coloque-se em pé para passarmos a sequência de técnicas corporais. Os pés vão se manter nesse afastamento, à distância dos quadris, e os braços relaxados ao longo do corpo. Feche os olhos e preste atenção no encaixe do quadril, no alinhamento da coluna vertebral. Deixe o corpo estável e firme. Perceba os pés bem apoiados no chão
e sinta que não há necessidade de grande esforço para manter essa posição. E aí toda a musculatura do seu corpo se solta, relaxa. Essa é uma posição de semi-relaxamento em pé. Aproveite esse momento para encaixar e descontrair o seu corpo. Passe em seguida a uma posição de equilíbrio. Gire o seu pé esquerdo para o lado e alinhe o pé direito bem atrás dele. O dedo maior do pé direito vai tocar o calcanhar esquerdo. Encaixe os quadris, mantenha os joelhos estendidos, o peito aberto e as mãos unidas diante do peito. Nessa posição, fixe o olhar num ponto à frente para manter a estabilidade, o foco. Perceba o peso do corpo distribuído entre os dois pés. Não sobrecarregue uma das pernas. E sustente a imobilidade, o foco e a atenção. Sentindo que já está estável na posição, se possível, feche os olhos. Com os olhos fechados, o desafio de foco e equilíbrio será ainda maior. Ao finalizar a posição, vire-se para o outro lado para compensar o estímulo. O pé direito virado para fora, o pé esquerdo bem alinhado atrás. O peso do corpo distribuído entre os dois pés, joelhos estendidos, quadris encaixados, peito aberto e as mãos unidas à frente do peito. A cabeça acompanha o alinhamento da coluna, o olhar fixo num ponto à frente, se precisar de mais ajuda para a estabilidade. Conforme sinta que o corpo está estável, veja se consegue manter a posição com os olhos fechados. Todas as técnicas de equilíbrio feitas com os olhos fechados vão ter uma exigência muito maior de concentração, de foco, de atenção. Nesse equilíbrio, os dois pés estão no chão, mas assim alinhados geram uma instabilidade constante. O seu corpo dança, balança para um lado e para o outro. E o seu objetivo é eliminar essas oscilações. Ao finalizar o equilíbrio, vamos unir os pés lado a lado, ainda virado para o seu lado. Coloque as mãos atrás das coxas, gire bem os ombros para trás e abra bem o peito. Quando soltarmos o ar, deslize as mãos pelas coxas e incline o tronco para trás. Solte a cabeça, olhe para o teto e permaneça sem ar nos pulmões, com o peito bem aberto, olhando lá para o alto. Ao seu tempo, quando precisar de ar, retorne o tronco à verticalidade, as mãos bem à frente das coxas. Ao exalar, deslize as mãos pelas pernas até a altura dos joelhos, mantenha os cotovelos estendidos, o peso do tronco apoiado nos braços e relaxe a cabeça. E nessa posição, deixe o corpo bem à vontade, descontraia o tronco. Primeiro numa exigência moderada, o tronco ainda não tão baixo, sustentando o apoio sobre os braços. Comece a sentir a musculatura posterior das pernas, a musculatura das costas se soltar pouco a pouco. E aí sinta toda a ativação de relaxamento, de descontração. Podemos avançar na posição sem esforço. Vamos avançar descontraindo. E nesse ponto, a permanência prolongada na técnica nos ajuda bastante. Quanto mais tempo permanecemos, mais o corpo se adapta, se ajusta e avança. Deixe as mãos relaxadas agora, avance ainda mais à frente, ainda numa atitude de descontração, sem fazer força, sem segurar as pernas, sem puxar o corpo. Simplesmente relaxe, descontraia.
O tronco cada vez mais se aproxima das pernas, o abdômen começa a ser pressionado sobre as coxas. Essa pressão gera um estímulo ao sistema nervoso que gera ainda mais descontração. O nervo vago que passa pelo centro do abdômen é pressionado e gera essa atitude de soltar-se, relaxar, descontrair. E pela descontração avançamos cada vez mais. O tronco se aproxima mais e mais das pernas. Nos últimos instantes da permanência, segure com as mãos nos tornozelos e use a força dos braços, agora sim para puxar. Avance, chega à máxima flexão à frente. Para desfazer a posição, desenrole a coluna, elevando o tronco até a verticalidade. E ainda de lado, afaste os pés um pouco mais do que a linha dos quadris, cerca de 3 palmos de afastamento. E flexione os joelhos, descendo os quadris até o ponto em que consiga manter os calcanhares no chão. Sentiu que os calcanhares se elevam do chão? É momento de parar e permanecer. Os braços estendidos à frente, deixe os quadris descerem, relaxe a pelve, sinta a mobilidade dos tornozelos. Na medida do possível, desça mais e mais. Se você tem muita dificuldade nessa posição, você pode segurar numa parede, num pilar aí da sua casa, segurar na frente para não deixar o corpo cair, mas soltar bem o peso para trás para sentir bem esse alongamento e essa mobilidade das suas pernas. Deixe os quadris se soltarem, os tornozelos bem flexíveis, abra bem o peito, não deixe as costas curvarem, tracione a coluna vertebral. Para desfazer a posição, estenda os joelhos, una os pés e flexione-os novamente para sentar no chão. Assim que sentar, aproxime o máximo possível os calcanhares à base da coluna e abrace as pernas. Pressione bem o tronco sobre as pernas. Lembre-se que a respiração é um movimento muscular. São os músculos ativos que produzem o movimento respiratório. E nessa posição, essa movimentação é dificultada. As pernas pressionam o tronco, dificultam o movimento respiratório. Mas a nossa intenção é manter a respiração profunda. Então, mesmo com a limitação física que as pernas impõem, mantenha a intenção de respirar com amplitude. No dia a dia, isso também acontece. Respirar profundo mantém o nosso dia melhor. Nós temos uma série de barreiras, de limitações mentais, emocionais, que muitas vezes nos impedem de respirar de forma mais profunda. Mas, mesmo com essas limitações, mantemos sempre a nossa intenção de respirar amplamente, de usar a máxima capacidade pulmonar para manter o nosso corpo sempre bem nutrido de oxigênio e vitalidade. Nessa posição, faça Chaturanga Pranayama, a respiração quadrada. Conte 4 segundos de inspiração, 4 segundos com os pulmões cheios, 4 segundos de exalação e 4 segundos com os pulmões vazios. E repita sempre esse processo. Cada uma das 4 fases da respiração serão feitas em 4 segundos. Esse ritmo respiratório gera estabilidade. Sinta-se nesse momento estável em seu corpo, suas emoções, seus pensamentos. Sustente a contagem do ritmo quadrado.
Na próxima retenção vazia, finalize a contagem do ritmo. E para dar continuidade à prática, estenda as pernas, vire-se para a frente. A perna direita vai ficar estendida lateralmente e a perna esquerda flexionada com o calcanhar próximo à base da coluna. A mão direita desliza pela perna e chega até o tornozelo, lá do outro lado, enquanto o braço esquerdo se estende por cima da cabeça, dando mobilidade ao tronco, estendendo-se bem, alongando-se bem. Essa movimentação lateral ativa toda a musculatura respiratória. Sinta o tórax sendo mobilizado, sinta nessa posição a capacidade de respirar ainda mais amplamente. Toda a estrutura respiratória é favorecida com esse movimento de alongamento lateral. Relaxe, descanse bem o corpo. O avanço pode acontecer pela descontração, não há necessidade de tensioná-lo. Quando soltar o ar, alcance a máxima flexão. Retorne o tronco à verticalidade, sem arrastar as pernas no chão, inverta a posição delas, colocando a direita flexionada e a esquerda estendida, a mão esquerda lá no tornozelo e o braço direito, agora sim, se estende por cima da cabeça, alongando-se bem. Distensione o tronco, mobilize a coluna vertebral. Sinta toda a estrutura torácica, toda a estrutura respiratória se estender, distensionar. Essa movimentação favorece a amplitude respiratória. Enquanto permanece, a respiração acontece daquela forma que treinamos lá no início, bem ampla, bem profunda. Ao exalar, encontre a máxima flexão lateral, estendendo-se bem. E em seguida, retorne o tronco à verticalidade. Estenda as duas pernas para o seu lado esquerdo e deite-se no chão. Ao deitar, se afaste os braços lateralmente na linha dos ombros, deixe as palmas das mãos apoiadas no chão e eleve as duas pernas estendidas. Pernas elevadas, você vai flexionar os joelhos e deixar as pernas caírem para o seu lado direito, enquanto olha para o lado esquerdo, lá do outro lado. Deixe as pernas caídas para um lado e olhe para o outro, mantendo os ombros bem fixos no chão. Ombros alinhados no solo, dando apoio e estabilidade à posição, enquanto os quadris giram bem. Os ombros são um eixo fixo e os quadris um eixo móvel para girar toda a sua coluna vertebral. Olhe bem para a sua mão esquerda lá do outro lado, torcendo completamente a coluna vertebral. Para desfazer a posição, eleve os joelhos unidos e compense o movimento, deixando as pernas caírem agora para o seu lado esquerdo, enquanto olha para a sua mão direita. Os ombros sempre apoiados no solo, não deixe que os ombros se elevem. É esse encaixe dos ombros no chão que garante efetivamente o movimento de giro da coluna vertebral. Enquanto os ombros estão estáticos no chão, os quadris se movem, as pernas caem bem para o lado e a cervical acompanha o movimento de giro da coluna, olhando para frente, mobilizando a cervical para dar completa intensidade de torção à sua coluna. Olhe bem para a mão direita, torça completamente o tronco.
Faça a posição elevando os joelhos flexionados, estenda-os para o alto e desça-os até o chão. Assim que deitar no chão, solte as pernas, solte os braços ao longo do corpo, respire suave e profundamente. Deixe que por alguns instantes os efeitos da prática sejam percebidos pelo corpo. Toda a dinamização da energia ativada pelo movimento seja percebida para em seguida ativar essa movimentação com a técnica de invertida sobre os ombros. Nós vamos apoiar as mãos no chão, ao lado dos quadris, elevar as pernas unidas e estendidas. As mãos no chão, ao lado dos quadris, vão fazer força para empurrar o chão para baixo, ao mesmo tempo em que o abdômen vai fazer força para levar os quadris para o alto. O objetivo inicial é levar os pés para trás da cabeça. Tendo conseguido levar os pés para trás da cabeça, depois busque elevar as pernas, como se quisesse levar os pés até o teto. O ideal é uma linha reta do corpo, ombros, quadris e pés completamente alinhados, quando você vai elevar até o ponto em que consiga. Precisando do apoio das mãos nas costas, pode utilizá-lo. Se você ainda não consegue elevar os quadris do chão, você pode fazer alguns ajustes. Você pode simplesmente manter os quadris no solo e elevar as pernas. Se manter essa posição é difícil, você pode se colocar contra a parede e apoiar as pernas na parede, mantendo essa sustentação da elevação. Ou ainda pode pegar aquela sua almofada lá do início da prática e colocar no chão, apoiando os quadris por cima, mantendo os quadris já um pouco mais elevados do que a linha da cabeça, com as pernas para o alto. O importante nessa posição é gerar essa modificação da posição do corpo, deixar as pernas elevadas e a cabeça baixa. Isso gera uma influência muito grande sobre a circulação sanguínea, facilita o retorno venoso, o retorno do sangue sem oxigênio de volta ao coração. Isso gera uma sensação de alívio ao sistema circulatório, ao coração. A sua cabeça vai ser mais vitalizada, energizada e gera uma sensação profunda de bem-estar, de relaxamento, assim que você retorna dessa posição. O retorno deve ser bem consciente e lento. Para retornar da invertida, primeiro, deixe as pernas de novo caírem lá para trás, apoie as mãos no chão e desenrole a coluna vertebral, apoiando vértebra por vértebra no chão. Assim que deitar, as pernas também descem, de preferência estendidas até o solo, e assim que deitar-se no chão, um movimento compensatório da cervical. Com a ajuda dos cotovelos, empurre o chão, eleve o peito, solte a cabeça para trás e apoie o topo da cabeça no chão. Apoie realmente o topo da cabeça no chão, sentindo a cervical bem estendida, compensando o movimento da técnica anterior. Durante a posição invertida, a cervical é flexionada com bastante pressão e agora no momento compensatório, estendemos a cervical, aliviando toda aquela pressão gerada sobre essa região. Depois, deite-se no chão, relaxe as costas no solo, deixe o corpo bem à vontade, os olhos fechados, solte os braços ao longo do corpo, deixe as palmas das mãos voltadas para cima, os dedos das mãos bem soltos para passar ao momento de descontração.
Depois de todo o esforço gerado pela prática, chegamos ao momento de relaxar para assimilar os efeitos de tudo o que fizemos. É importante que durante essa descontração você se mantenha acordado e lúcido, ouvindo tudo que eu digo para filtrar e assimilar somente o que você quiser. Preste atenção na sua respiração, bem ampla, profunda, e dê cada vez mais suavidade ao ato respiratório. Inspire e exale sem pressa. Quanto mais lenta a respiração, maior a sensação de relaxamento, de descontração. Aproveite esse momento para tomar consciência de tudo o que fizemos até aqui. E é nesse momento de total descanso, com as pernas relaxadas, coxas descontraídas, quadris soltos, o tronco confortavelmente apoiado no chão, ombros relaxados, braços à vontade, fisionomia descontraída. É nesse momento que todos os efeitos da prática se incorporam profundamente. Assimile vitalidade, força, energia e disposição. Sinta-se nesse momento capaz de realizar tudo o que você quiser, seja na prática do yoga ou na sua vida. Sinta-se disposto, forte e à vontade. Usufrua por mais alguns instantes dessa plena descontração. E é esse estado interno que nos facilita o processo da meditação que faremos em seguida. Para retornar desse descanso, ative pouco a pouco os sentidos, ouvindo melhor os sons à sua volta. Faça respirações mais profundas, sentindo o perfume do ar. Mova a língua na boca, sinta gostos. Abra os olhos e mova o corpo todo. Espreguice-se, faça qualquer movimento que seja agradável nesse momento. Finalize a descontração e sente-se na mesma posição do início da prática, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Se precisar, pode usar a sua almofada ou apoiar-se na parede. Lembre-se que é importante estar confortável nessa posição. Relaxe as mãos em concha, os homens com a mão direita por sobre a esquerda, as mulheres com a mão esquerda por sobre a direita. Descontraia as mãos sobre as pernas ou os pés e aquiete o seu corpo nessa posição. A posição é idêntica ao início da prática, mas a sensação é completamente diferente. Usufrua dessa sensação de relaxamento e bem-estar e concentre-se na sua respiração. Concentre-se no tato do ar que entra e sai do seu corpo. Dê total atenção à respiração, como se você mesmo fosse o ar que entra e sai pelas narinas. Concentre-se.
Finalize o seu treinamento de meditação. Faça uma inspiração profunda e abra os olhos para encerrar a nossa prática. Muito bem, se você chegou até aqui é porque acompanhou a aula e vivenciou a prática da yoga, que vai te ajudar a diminuir os níveis de estresse, desacelerar o ritmo no meio da correria do dia a dia e ainda ganhar uma dose extra de energia. Lembre-se de curtir esse vídeo e enviar para aquela pessoa que está precisando respirar fundo e desacelerar. Assim você nos ajuda a manter o canal e fazer mais conteúdos legais como esse. Quer saber mais sobre a gente? Confira a descrição desse vídeo para acessar nosso material completo, visite uma das nossas escolas ou inscreva-se no nosso Guia de Yoga em Casa. Obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!